Eu tenho 4 limitações, mas por período de silêncio de temporada de balanço, que é... Agora, um erro muito comum que se cometem, que é cometido quando se fala da estratégia previdenciária... E aí a carteira de vocês, o quanto vocês podem falar da carteira? Tem ações que vocês não podem falar? Eu tenho 4 limitações, mas por período de silêncio de temporada de balanço, que é IRB, Eternit, Klabin e Unipar. Isso se estende para nós dois, mas tirando isso... Porque vocês têm atuação ou no conselho isso, ou no no comitê conselho, editorial. e como a gente é parte relacionada, então por compliance a gente estende para todos os sócios nesse período de silêncio. Então só essas 4 que não pode falar. E vocês seguem alguma regra? Quantas ações vai ter na carteira? Tem que ter no máximo 10, 15, assim, pessoal mesmo. Vocês têm algumas regras que vocês seguem? A gente particularmente preza pela concentração. Não que isso seja sempre verdade, então muitas vezes você tem uma carteira mais pulverizada do que você gostaria, mas você sabe que esse é o objetivo. Então, a gente sempre fala que a diversificação é muito mais uma consequência do que o objetivo na carteira. Então, para quem está começando a carteira, a pessoa vai buscar 1, 2, no máximo 3 ações e deveria focar naquelas. À medida que as oportunidades vão se apresentando, ou ela vai aumentar posições nessas ações, ou ela vai eventualmente trazer uma nova para a carteira, ou ela vai ficar parada, vai ficar alimentando o caixa dela para esperar o momento mais adequado. Então a diversificação é muito mais uma consequência do que um objetivo. Cara, pensando na nossa alocação de portfólio da mesma maneira que uma holding pensa, né? Então você tem que ser um bom alocador de capital. Surge uma Compass, não surge uma Vale de graça todo dia no mercado. Às vezes para você montar uma posição, você não precisa fazer tudo de uma vez, né? Como muitas vezes os fundos às vezes precisam fazer quando estão com excesso de liquidez. Você pode fazer ali os aportes mensais, regulares, né? De acordo com a distribuição de dividendo. Conforme a faca vai caindo, você vai pegando um pouquinho mais, vai fazer mais. Aí não é preço médio, aí é o preço médio mesmo. É difícil pegar a faca caindo. Mas pô, faz parte, porque a gente se atém muito... Claro, a gente olha para as métricas de valor justo, mas a gente se atém muito no dia a dia para o preço teto. Então, uma empresa, ela vale pra gente no dia a dia aquilo que ela remunera o seu acionista. E o nosso filtro inicial, nosso filtro mínimo é que essa ação nos pague pelo menos 6% ao ano em dividendo. Então, as premissas estão dadas. Basta você descobrir qual que é o preço teto daí. Então, ou você projeta ou você usa a média de dividendo por ação, divide pela taxa esperada, né, taxa de retorno esperada, mínima, e você descobre o preço teto ali. Então, ali você tem uma margem de segurança em que o investidor ele pode ter ali um pouquinho mais, dormir um pouquinho mais tranquilo, né? De novo, em que a ação estando abaixo daquele teto, pô, ela tem a liberdade de ir fazendo seus aportes ao longo do mês. Porque quando você monta a estratégia calcada no dividendo, né, o preço de tela, ele é importante, mas não é um fator preponderante, né? Na verdade, se você está olhando pro dividendo e o dividendo tem uma certa previsibilidade que vai acontecer, você quer mais é que caia, para comprar mais barato, para comprar mais ações, né? Então, a nossa meta é sempre focada na quantidade de ações. Então, naturalmente, quando você encontra 1, 2, 3 bons negócios, a tendência é que você queira aumentar a sua quantidade de ações nessas mesmas 3 ações. Então, pô, sei lá, em 80 mil podcasts falei da mesma. Pô, o pessoal chateado. Pô, mas você só sabe falar de BB Seguridade? Cara, eu tô comprando no momento, entendeu? Então, é difícil você ter grandes oportunidades acontecendo ao mesmo tempo, né? Tirando uma pandemia, enfim, são coisas muito atípicas, mas no dia a dia, geralmente a gente aporta naquelas mesmas lá, que a gente tem metas mais agressivas em quantidade de ações, né? Mas assim, o preço ele é importante sempre, né? Agora, para o investidor que, pô, trabalha, tem outras atividades principais, né? E que de fato a carteira de ações vai ser a renda passiva dele, você precisa ter essa liberdade, essa flexibilidade, pô, não ter que ficar acompanhando o preço todo dia. Então, se atém ali no limite, no máximo que você pode pagar. Passou disso, não é que você vai vender, você vai simplesmente deixar de comprar e você vai para a próxima. Porque os dividendos dessa empresa que você montou aqui vão abastecer, vão dar uma robustez maior no fluxo de caixa. No seu fluxo de caixa. Agora, um erro muito comum que se cometem, que é cometido quando se fala da estratégia previdenciária, é que a gente só olha pro dividendo. E não é. O retorno total que uma empresa, uma ação pode te proporcionar, ela é a valorização e o dividendo. Então, o dividendo ele é um componente importante, obviamente, mas muitas vezes a gente olha para um dividendo futuro também. Então, é uma empresa que ela está fazendo investimentos, ela está
tem projetos de alto retorno, tá recomprando ações, tal. Então ela tá fazendo a lição de casa na alocação de capital e isso pode render um dividendo futuro muito generoso. Então não as pessoas acham que é dividendo a qualquer custo. Se fosse isso seria muito fácil. Você pegar um filtro por yield, vamos lá na top 5, investe sempre naquelas e não é. Então exige muito mais. Tem empresas que já têm um grau de maturidade que podem se dar o luxo de ter um payout de 40%, 50%, 60% e ainda assim crescer. E tem outras que não, mas que futuramente, por exemplo, quando o Barsi comprava a Unipar, ela não era uma excelente pagadora de dividendos. E encerrou o ciclo de investimentos e tal, e acabou virando, né? É legal ter, né, o payout e o quanto do lucro que a empresa vai distribuir para os acionistas, né? Porque tem que pensar que o dinheiro que sobra da empresa, né? Ou ela pode investir para ela crescer, ou ela pode distribuir. Geralmente, quando uma empresa, no caso aí da Unipar, né, ela tinha investimentos para fazer, ela provavelmente distribuía bem menos. Quando esses investimentos acabaram, ela começou a ter esse retorno ali positivo, ela devolveu para os acionistas. Devolveu não, mas entregou para os acionistas como dividendo. Exatamente.